Comunidade FM, a sua rádio, agora são 11 horas e 26 minutos. Agora vamos começar o nosso bate-papo aqui nessa quinta-feira, 8 de junho, na Comunidade FM. Você deve ter notado aqui em Porto Ferreira algumas mudanças, né? Nos reservatórios da cidade, o novo nome de uma empresa que vai estar assumindo o serviço de água e esgoto aqui do nosso município. Também nas redes sociais, muitas dicas. Aqui na Rádio Comunidade também trazendo informações e comunicados. Estamos falando da BRK Ambiental, que está assumindo aqui o serviço de água e esgoto em Porto Ferreira. Estou tendo a honra e o prazer de receber o senhor Tadeu Ramos aqui nos nossos estúdios da Comunidade FM. Tadeu, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Queria que você falasse um pouquinho o que é a BRK Ambiental que está assumindo aqui em Porto Ferreira. Bom dia para você. Bom dia, Vanei. Bom dia, ouvintes. A BRK, né? Meu nome é Tadeu. Eu vim assumir aqui agora a concessão aqui dos serviços de água e esgoto de Porto Ferreira. A BRK é a empresa que adquiriu o contrato de concessão da empresa anterior, que era a Odebrecht Ambiental. A empresa anterior, ela tinha uma composição acionária que 70% dessa empresa pertencia ao grupo Odebrecht S.A. O que foi vendido dessa empresa ambiental, que se chamava Odebrecht Ambiental, foram esses 70% que pertenciam ao grupo Odebrecht. Hoje, esses 70% pertencem a um grupo canadense, que é a Brookfield. É uma empresa que está no Brasil há mais de 100 anos e agora ela está entrando no segmento de saneamento aqui no Brasil através da compra dessa empresa ambiental que se chamava Odebrecht Ambiental e agora vai se chamar BRK Ambiental. Você trabalhou durante 5 anos na cidade de Limeira, não foi, Tadeu? A cidade de Limeira, obviamente, é bem maior que Porto Ferreira e fez um trabalho também junto com o Odebrecht Ambiental, e Porto Ferreira já há pouco mais de 6 anos, né? 6 anos aqui em Porto Ferreira. Queria que você falasse um pouquinho qual a diferença que você está sentindo entre Porto Ferreira e Limeira. Você que está chegando agora, obviamente. Tá. Limeira foi a primeira concessão de água e esgoto do Brasil. Ela foi revolucionária, né? A concessão lá ocorreu em 95. O contrato lá já tem 22 anos. E Limeira hoje é uma cidade que ela é referência em saneamento no país, né? É a menor perda do país, abaixo de 15%. 87% das pessoas em Limeira consomem água diretamente da torneira. Então você vê que há uma confiança muito grande na qualidade do serviço. Aproximadamente 90% da população de Limeira considera um serviço bom ou ótimo. Por que Limeira está nesse estágio? Houve o tempo, né? O tempo do início do serviço, a evolução do serviço, e é o que justifica uma concessionária privada no município, são os problemas, né? Se não houvessem problemas, não haveria necessidade de uma empresa privada para fazer investimentos. Então, Porto Ferreira não tratava esgoto, tratava 2%, coletava 90% e coletava bastante. Faltava água, tinha problema de abastecimento, então tinham vários problemas no saneamento, no fornecimento de Porto Ferreira. Então, é um serviço que vai evoluir. Tem só 5 anos, Limeira já tem 22, então lá está muito mais evoluído. O nosso objetivo é tornar o serviço de Porto Ferreira no mesmo nível de referência, de excelência do serviço que é prestado em Limeira. Inclusive, a parte de esgoto aqui em Porto Ferreira se comentou muito, né? O pessoal estava pagando, mas não tinha ainda um tratamento ideal. Segundo informações aqui, vocês pretendem, a BRK Ambiental, de 15%, tratar esse ano até 80% do esgoto aqui do município. Isso é possível ainda em 2017? É possível, a gente está trabalhando para isso. O passar do patamar atual de 14% para 80%. Essas obras para tratar esse esgoto, para elevar o nível de tratamento de esgoto, elas estão em andamento. Tem alguns caminhos críticos que a gente está solucionando, mas a gente vai perseguir e estamos trabalhando para isso. E qual a principal dificuldade hoje para se fazer essas obras, Tadeu? Licenças ambientais, verba financeira, licenciamentos, enfim. O licenciamento foi o principal motivador para essas obras não terem sido concluídas antes, né? Originariamente no contrato,
essa etapa de tratamento de esgoto era para ser concluída em 2014. Com o atraso do licenciamento, que só saiu no segundo semestre do ano passado, né? Saiu em agosto, setembro do ano passado. Então, com isso, se você tem um atraso no início, consequentemente, você vai ter um atraso na conclusão. Então, com a liberação dos licenciamentos em 2016, ainda com o Odebrecht, foram iniciadas essas obras e agora, com o BRK, essas obras vão ser concluídas. Você tem acompanhado de perto as obras aqui em Porto Ferreira, Tadeu? O que você tem notado aqui, a infraestrutura antiga de Porto Ferreira com o que pode ser investido atualmente? Eu estou chegando agora, eu estou me capacitando, mas a equipe que estava aqui está bem capacitada, está acompanhando as obras. Inclusive, hoje eu vou fazer uma vistoria nessas obras com a equipe. Então, é possível, sim, fazer essa etapa importante de obra e tem que trabalhar. Exatamente. Quanto será investido até o final do ano, Tadeu? Até o final do ano são mais 5,5 milhões do que falta, do que já foi investido. Aqui, desde o início da concessão, com a outorga, que foi aquele dinheiro que a Odebrecht pagou para ter o contrato lá previsto na licitação, mais esses 5,5 milhões que faltam, vai dar um total já investido de 30 milhões do total de 100 milhões previsto no contrato. Tadeu, também tem uma pergunta aqui sobre a participação, a agência reguladora está acompanhando de perto ou não os trabalhos da BRK nessa mudança, né, de Odebrecht para BRK Ambiental. Queria saber como é que está essa relação de vocês com a agência reguladora. Ela é uma relação institucional, né? A gente se fala através de ofícios. A agência tem o papel de regular o contrato, fiscalizar, e a relação é uma relação institucional. Ela está funcionando, né? Estamos juntos, vivendo as dificuldades, porque quando você tem, por exemplo, uma área que vai passar determinada tubulação ou que vai ser instalada determinada obra, se há um impedimento nessa área, a gente tem que se unir para resolver aquele problema pontual, para dar sequência, para perseguir a meta final, tá certo? Então, a relação é essa, ela é institucional. Exato, muito bem. Agora são 11 horas e 33 minutos, estou recebendo aqui o senhor Tadeu Ramos, que agora está assumindo a BRK Ambiental aqui em Porto Ferreira, empresa que vai estar assumindo, aliás, já assumiu o serviço de água e esgoto aqui de Porto Ferreira. A gente está apresentando um pouquinho o que é essa empresa aqui na cidade. Estamos aqui com o Tadeu Ramos, que é o engenheiro da BRK Ambiental. Tadeu, vamos falar um pouquinho mais agora também sobre, recentemente na televisão, você deu uma entrevista na TV, em determinada área daqui de Porto Ferreira, que teve lá as contas de água, né, o esgoto, de maneira errada, digamos assim, não é? E você se comprometeu na televisão de ter essa devolução desse dinheiro. Como é que está sendo esse processo agora, Tadeu? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe o contrato de concessão, tá certo? O contrato de concessão são as premissas que a concessionária e a prefeitura têm para seguir nessa relação. No contrato de concessão não havia não estava previsto que não deveria se cobrar esgoto da onde não tivesse, ok? Então esse é o ponto de vista do contrato. Com aquela ocorrência que aquela rua nem rede de esgoto havia, a agência reguladora achou por bem que aquele esgoto não fosse cobrado e fosse devolvido o valor que foi cobrado daquelas pessoas na época da concessão. Porque na época do DAI, antes da concessão, aquilo ali já era cobrado. Então a concessionária veio, a concessionária anterior ela veio, ela deu uma continuidade numa cobrança que já existia. Com o fato da reportagem, com a visão que a agência teve até da questão do ponto de vista do consumidor, ela determinou que a concessionária suspendesse a cobrança e devolvesse, e assim a concessionária fez, porque a concessionária aquele é um preposto da prefeitura. Então ela tem que acatar as decisões que a prefeitura ou a agência reguladora tomam, né? Não cabe a gente aqui ficar... a gente não tem esse arbítrio de cobrar ou não cobrar de determinada pessoa. Então, como a agência reguladora ela determinou, a gente acatou e está tudo, é isso mesmo, está tudo dentro do conforme. Os serviços sofrerão alguma alteração, Tadeu, ou não?
era mantido o mesmo processo de Em trabalho? função De cobranças, dos funcionários chegarem até em casa, continua o mesmo sistema? mesmo sistema. Não, a gente é uma continuidade, né? Agora você está falando em relação à mudança de Odebrecht para Isso. BRK. Uhum. Sim. O que muda basicamente é que sai... O que muda na empresa é o dono, vamos falar assim. É o acionista que não vive o dia a dia aqui da operação. Quem vive o dia a dia da operação somos nós. Era o Diógenes, que é o meu antecessor, agora sou eu, é o Gustavo. É a equipe que vive, que faz as obras, que faz a cobrança, que faz a medição, que entrega a conta. Essa equipe não muda. São essas pessoas que fazem essa concessionária funcionar. Mudou o dono, saiu o dono Odebrecht S.A., entrou o dono Brookfield, mas a empresa continua operando e agora com uma dinâmica diferente, né? Com uma dinâmica mais empreendedora do ponto de vista da meta de tratamento de esgoto, com mais empreendimento, vamos dizer assim. Muito bem. Tadeu, eu queria que você falasse também na outra entrevista que a gente fez com então, o diretor Gustavo, que esteve aqui com a gente, o número de pessoas que iam nas redes sociais manifestar cobranças erradas, tudo mais. O Gustavo prontamente veio aqui nos estúdios da rádio e esclareceu. Inclusive, todas aquelas reclamações, muitas não tinham fundamento nenhum. Não eram oficiais, não é? De várias reclamações que tinham, apenas 6 foram oficializadas na agência reguladora, que a empresa, então, foi até as residências e constou que houve falhas da própria residência mesmo, vazamentos, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de acompanhar um pouquinho a rede social, se isso realmente pode ajudar ou atrapalhar. Tá, a gente acompanha, é importante, sim, ouvir o que as pessoas estão achando. Mas a gente percebe quando o serviço ele é público, as pessoas fazem um determinado nível de reclamação, porque a instância que ele tem para fazer reclamação, de conseguir dar resposta, ela é uma. Quando vem uma concessionária privada, que ela abre um canal 0800, abre chat, abre internet, loja, então ela aumenta muito a possibilidade das pessoas tirarem suas dúvidas, né? Então, normalmente, quando sai uma concessionária pública e entra uma concessionária privada, é normal que o número de reclamações ou de solicitações aumentem porque as pessoas se sentem mais ouvidas. Elas conseguem ter mais ouvidos, vamos dizer assim. Então, é natural. A gente acompanha, a gente não deixa ninguém sem resposta, tá certo? Ou não tem essa hipótese. O que a gente vê muitas vezes, as pessoas não reclamam primeiro com a gente ou solicitam primeiro com a gente a informação, porque toda vez que uma solicitação é feita primeiro para a gente, isso abastece o nosso banco de dados e a gente vai aperfeiçoando a nossa prestação de serviço, o nosso meio de comunicação. Muitas vezes o que a gente vê, as pessoas não sabem nem aonde reclamar, aí reclamam na rádio, no jornal, vão na Câmara de Vereadores, não tem problema nenhum, né? Desde que isso seja reportado para a gente e a gente consiga averiguar o que está acontecendo e dar a resposta, ok. Mas se as pessoas puderem, em primeira instância, procurar a gente, eu acho que muito das dúvidas são coisas simples, que às vezes viram uma coisa no Facebook que a gente vê, às vezes tem fundamento, a gente erra também, se a gente falar que a gente prestando nosso serviço não erra, eu vou estar sendo... não é verdade, lógico, a gente erra, são pessoas que trabalham lá na concessionária, passíveis de erro. O que a gente busca é não errar, tá certo? Então, à medida que a gente tenha esse retorno da população, o que mais eles têm dúvida, a gente vai respondendo. E à medida que as reclamações também cheguem nos meios de comunicação, que cheguem a gente para que a gente tome as providências. Bem, são 11 horas e 43 minutos, estamos de volta aqui recebendo o Tadeu Ramos, diretor aqui da BRK Ambiental. Tadeu, vamos voltar falando mais agora sobre infraestrutura e obras da BRK aqui em Porto Ferreira. Você pode citar alguma que está em andamento neste momento, que tem previsão de término, início de outras obras, o que pode influenciar, o que pode melhorar? Tá, então vamos de trás para frente, vamos lá. Então, a elevatória da Sibila é uma obra que deve começar aí nos próximos 15 dias. Por essa elevatória vai passar praticamente todo o esgoto, que vai aumentar esse nível de tratamento de 14% para 80%. Então, essa obra ela começa agora ainda no primeiro semestre desse mês e termina próximo à data de meta de tratamento,
que é dezembro de 2017. A partir daí tem a linha de emissários que vão fazer com que esse esgoto chegue lá na estação de tratamento da Fazendinha. Então, que obras que estão sendo feitas hoje? O emissário da onde era a ferrovia ali, a FEPASA, né? Uhum. Ainda não sei os nomes aqui, que eu estou novo na cidade. Então, aquela obra ali, ela está em andamento. A gente já fez o tubo camisa. O que é o tubo camisa? É um túnel embaixo da Anguera, é um túnel com um tubo de 1,5 m de diâmetro. Ele é embaixo da Anguera e dentro desse tubo vai passar essa tubulação que vem lá da Etsibila, desse emissário que passa na FEPASA, e esse tubo de esgoto ele vai passar por dentro desse tubo camisa que já está pronto na Anguera. Aí esse esgoto vai chegar lá na Et Fazendinha, que está na fase de reforma do módulo existente, com sistema de aeração, e como Porto Ferreira não tratava o esgoto, ela não gerava lodo. O resíduo do tratamento do esgoto é o lodo. Tá certo? Como Porto Ferreira não tratava, essa ET Fazendinha, ela não tinha o módulo de secagem do lodo, né? Porque o resíduo, quando você trata o esgoto, você devolve a água tratada para o rio e aí você tira o sólido. Esse sólido ele vira um lodo. Então, quando a gente começar a tratar o esgoto, a gente vai gerar o resíduo lodo que é transportado em caminhões para aterros sanitários. Então, a gente está construindo também esse módulo de desidratação desse lodo, ou seja, a gente tira a máxima quantidade de água desse lodo para ele ir para o aterro sanitário. Então, essas são as principais obras que estão hoje em andamento, que vão ficar prontas até dezembro, que vão permitir a gente saltar de 14% para o próximo de 80% de tratamento de esgoto. Na Et Fazendinha ainda, para a gente tratar esse esgoto com eficiência, iniciou-se agora, esse mês, a construção do segundo módulo de tratamento. Tá certo? A gente vai aumentar a eficiência do módulo existente, ele vai tratar mais esgoto, e a gente vai construir o segundo módulo de tratamento. Então essa obra se inicia na Vila Sibila e concluída elas andam paralelas, né? A Vila Sibila não iniciou ainda, que é uma elevatória, porque o esgoto, à medida que o esgoto ele vai por gravidade. Certo. À medida que essa rede vai ficando muito profunda, você tem que fazer ali uma estação elevatória. Esse esgoto ele cai num poço e bombas elevam o nível desse esgoto para ele continuar por gravidade. Entendi. Então, a estação elevatória que a gente fala da Sibila é isso. É um ponto baixo da cidade, para onde foi canalizado bastante quantidade de esgotos. Ali esse esgoto vai ser elevado para ir por gravidade chegar lá na Et Fazendinha, passando pelo emissário da FEPASA, por baixo da Anguera e chegando lá na estação. Et é a estação de tratamento de esgoto. É que a gente é do ramo, a gente fala elevatória, ET, e as pessoas, teoricamente não, com certeza não sabe. Aí você me pergunta, por favor, porque a gente, à medida que a gente vai ficando dentro de um determinado segmento, aí a gente vai falando as linguagens próprias do segmento e talvez a maioria das pessoas não entenda. Mas aí você me para e me pergunta o que é isso, que eu respondo. Maravilha. Tadeu, só para esclarecer então, até dezembro desse ano, 80% do esgoto provavelmente tratado. Coletado até e tratado. 80%, né? Tratado e coletado. Para chegarmos a 100%, tem algum prazo ou não? Aí, como eu estou novo aqui, ainda não me capacitei bem nessa obra, mas é a estação de tratamento do Cristo. É uma segunda estação de tratamento que vai ser iniciada, a previsão dela, Gustavo, para 2018, e aí a gente sai de 80% para 100% de tratamento. Essa estação, para construir essa estação, a gente está na fase a gente obter o terreno, né? O responsável de liberar a área para que a gente faça as obras é a prefeitura. Só que a gente solicita, a gente entrega os projetos, e aí a prefeitura libera a área através de uma desapropriação, seja lá a modalidade que for, e aí, a partir disso aí, a concessionária entra com o processo de licenciamento na CETESB. Definindo o terreno, tendo a legalização do terreno para construir aquele bem público que vai pertencer ao sistema de tratamento de esgoto, a gente entra no processo de licenciamento, que aí é a variável que a gente não domina. Porque a CETESB,
ela não tem um prazo definido. A gente estava até comentando em off aqui, né? Você até comentou, a licença pode sair amanhã, como pode ser daqui a 6 meses, aí ela pode ficar o tempo que você espera para ser aprovada, e nesse tempo tem uma exigência, vamos dizer assim, eu preciso que você mude isso. Então, o processo de licenciamento, porque as questões ambientais hoje, elas estão muito... É bom que elas estejam, mas elas estão numa importância muito grande, né, para qualquer empreendimento. E tratar esgoto, por mais que seja uma ação para cuidar do meio ambiente, ela passa também por obras, ela pode também afetar o meio ambiente. Então, por isso que tem toda essa análise ambiental por parte da CETESB, e às vezes há dúvidas, vão ter que ser feitos ajustes, mudança de projeto, é isso que a CETESB analisa e não há um prazo. A gente espera que seja rápido para que a gente não tenha também que postergar essa etapa aí, também que é importante para a gente chegar a 100% que a gente chama a universalização no tratamento do esgoto na cidade de Porto Ferreira. Mudando de esgoto para água, não é? Como é que você está acompanhando aí nos bairros da cidade a chegada de água, que a gente falava que, né, antigamente, nos anos anteriores, não é? Mesmo antes da concessão, bairros faltavam água com frequência, não vinha com pressão, em determinados horários era terrível, horários de pico. Como é que você está vendo isso agora em determinados bairros? Qual bairro que ainda sente um pouquinho de falta de pressão, de qualidade de água? Tá, eu não sei te responder, né? Como eu falei, eu cheguei há pouco tempo, quais são os bairros. Mas o que eu ouço aqui desde que eu cheguei em Porto Ferreira é notório, todas as pessoas que eu conversei, o serviço melhorou, tá certo? Então, o que eu posso garantir a todos que é uma melhoria contínua. A gente, quando começou a concessão há 5 anos atrás, a fase do Odebrecht, a fase agora da BRK, que uma concessionária ela não chega no município e num passe de mágica fica tudo perfeito. Não é assim, né? Um contrato de concessão ele dura 30 anos. Nos primeiros anos, o impacto, a percepção da melhoria ela é grande, mas a melhoria, o final da melhoria, ela vai se dar ao final da concessão. Então, é gratificante a gente ouvir das pessoas que o serviço realmente melhorou e vai melhorar mais ainda, eu posso garantir a todos aí. Os contatos, só para a gente já encerrar também o nosso bate-papo, Tadeu, nosso tempo aqui está curto, mas teremos outras oportunidades também de estar marcando, sempre que tiver alguma informação importante, estamos de portas abertas para vocês aqui. Os contatos continuam os mesmos? Exatamente os mesmos, a loja presencial, 0800, e-mail, tudo não mudou, os números não mudaram, né? Só vai mudar realmente, como eu falei, muda o dono da empresa, mas a empresa continua trabalhando da mesma forma. Em caso de dúvida, o pessoal também pode se dirigir ali na Nelson Pereira Lopes e tirar as dúvidas ali mesmo com o pessoal do atendimento. A gente agradece. Cada vez que alguém procura a gente pode ter certeza. Isso entra no nosso processo de dados e a gente cada vez melhora mais. Se a gente tiver saber o que está incomodando, quais são as dúvidas, a gente consegue melhorar. Então, para pedir informação, reclamar para a gente, é fundamental para que a gente possa melhorar. Só para a gente encerrar também sobre pequenas obras, que é aqueles reparos, né, nas vias públicas, tudo mais, até que ponto é a obrigação da empresa, né, detém a concessão, e obrigação da prefeitura? Tá. O pessoal tem aquela dúvida, os caras vêm, fazem o buraco, né, tampam de qualquer jeito, vem a primeira chuva e leva tudo embora, e continua o vazamento. Como é que tá? Tá, a responsabilidade nesse caso é integral da concessionária. Se for na tubulação de água ou de esgoto, é porque tem várias tubulações que passam numa rua. Porto Ferreira provavelmente não tem gás, mas deve ter TV a cabo. Temos gás também. Tem gás, tem gás encanado, eu não sabia. Tem TV a cabo, tem energia elétrica, tem águas pluviais. Esses serviços também que estão na rua, que buraco é buraco, né? O buraco não tem o nome do dono, né? Então, os reparos que são relativos às redes de água ou de esgoto, a responsabilidade integral é da concessionária, de fazer o buraco, de sinalizar, de recuperar, de recompor o asfalto. A responsabilidade integral é da concessionária. Os outros reparos não compete a gente não tem como falar como eles são feitos. Entendi. Tadeu, quero muito agradecer você pela presença aqui nos estúdios da Rádio Comunidade FM. Espero ter mais oportunidades de a gente bater um papo, falar mais dos trabalhos da BRK. Quem sabe em dezembro já falar dos 80% de esgoto tratado, de outras obras que podem chegar aqui a Porto Ferreira, podem beneficiar
também o serviço de água e esgoto aqui do nosso município. Quero espaço aberto para você fazer suas declarações, informações, o que você quiser passar. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar com a população, acho que é importante, eu estarei sempre à disposição. Prometo a próxima vez que eu vier, já vou falar os bairros pelos nomes. Aí você vai decorar a cidade de ponta a ponta. Inclusive, eu não sabia que havia uma estação de tratamento no Cristo. Vai ter, né? Sabia. Vai ter. Não sabia. É dinâmico, né? Porque o que eu costumo falar, só uma parte, que um planejamento de 30 anos, que é um contrato de concessão, ele vai ser adaptado nesses 30 anos, né? Você achar que você vai começar uma coisa que tem 30 anos para concluir hoje, você vai acertar de que maneira essa coisa vai ser conduzida, aí não existe, né? Então, a nossa dinâmica, as estações, isso tudo, eventualmente, vai ter uma correção de rumo, tá certo? Você não consegue adivinhar 30 anos. Exatamente. Tadeu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado ao Gustavo, a Thaís, pela presença aqui com a gente. Espaço aberto sempre para vocês, aqui na Rádio Comunidade, portas abertas. Qualquer informação é só mandar pra gente aqui. Eu encerro por aqui minha programação por hoje. Volto amanhã à tarde, às 4 horas, aqui na Comunidade FM, no Coração Sertanejo. Um grande abraço a todos, juízo e tudo de bom. E na sequência tem abordagem regional.